Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Nós vivemos em uma época em que uma das frases mais repetidas é: cada um tem a sua própria verdade. Ou então, o que é certo para você não é certo para mim. Isso parece tolerante, moderno, até mesmo educado. Mas a pergunta é: será que isso é compatível com a fé cristã? Será que existe mesmo algo como verdade pessoal? Ou será que Deus revelou uma verdade absoluta que governa todos os povos, todas as culturas e todas as épocas? Hoje eu quero falar sobre um dos maiores desafios da pós-modernidade: o relativismo cultural e religioso. Relativismo, meus irmãos, é a ideia de que não existe verdade absoluta. Tudo depende da experiência individual de cada um. Cada pessoa define o que é certo e o que é errado, ou seja, a verdade deixa de ser algo objetivo e passa a ser algo pessoal. Na prática, o relativismo diz: não existe um caminho único, existe muitos caminhos. Mas isso entra em choque diretamente com o cristianismo bíblico, porque Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não disse eu sou uma verdade, mas ele disse eu sou a verdade. O relativismo parece inteligente, mas ele é incoerente. A frase central é: toda verdade é relativa. Mas pense comigo. Se toda verdade é relativa, então essa afirmação também é relativa. Ou seja, para afirmar que não existe verdade absoluta, o relativista ele precisa usar a verdade absoluta. Isso mostra que o relativismo não se sustenta nem filosoficamente. Você pode perguntar com gentileza: essa sua frase é verdade absoluta ou relativa? A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que a verdade não nasce do homem. A verdade, ela vem de Deus. João 17,17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, Jesus não disse que a palavra contém a verdade, ele disse a palavra é a verdade. A Escritura é a revelação final e suficiente de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, ela afirma: a autoridade da Escritura depende inteiramente de Deus, que é a própria verdade. Ou seja, a verdade ela não depende da cultura, não depende da opinião dos outros, não depende da época, depende unicamente de Deus. O relativismo diz: isso é verdade para você, mas não para mim. Mas Deus dá mandamentos universais. Por exemplo, Êxodo 20:14, não adulterarás. Isso não é uma verdade apenas para o povo Israel, o povo de Israel antigo. É verdade para o Brasil, para a China, para o Japão, para qualquer geração, para qualquer cultura, porque Deus ele é imutável, assim como não matarás. Honra teu pai e tua mãe. Isso é verdade para todo mundo. Eu, Senhor, não mudo, diz Malaquias 3,6. A moral bíblica não é uma construção cultural, é a expressão do caráter santo de Deus. É verdade que as pessoas têm perspectivas diferentes. Nossa compreensão é parcial. Paulo diz em 1 Coríntios 13:12: agora vemos como por espelho, obscuramente. Isso não significa que não exista verdade. Significa que nós somos limitados. A verdade é uma, mas a nossa visão, ela pode crescer. Aqui eu quero dar 4 orientações práticas como o cristão deve viver em um mundo relativista. Primeiro, exponha a incoerência do relativismo com mansidão. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que fala contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o bem do que praticando o mal. Segundo, meus irmãos, permaneça firme, sempre firme, na palavra de Deus. Em Mateus 24:35 nos diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Terceiro exemplo que eu quero dar prático para nós. Afirme absolutos morais, mas com amor. Isaías 5:20 nos diz: ai dos que o mal chamam de bem. E quarto e último, dialogue sem abrir mão da verdade. O cristão não é chamado para arrogância, mas para fidelidade. Meus irmãos, agora pense comigo. O relativismo parece libertador, mas no fundo ele escraviza, porque não existe verdade. Então não existe sentido. Não existe esperança se não existe verdade. Não existe justiça final, mas Deus, em misericórdia, revelou a verdade em Cristo Jesus. João 8,32 nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande questão não é qual é a sua verdade.
A grande questão é: você conhece a verdade? Cristo não veio apenas discutir filosofia, ele veio salvar pecadores. Em um mundo confuso, Deus oferece certeza. Em um mundo relativo, Deus oferece uma rocha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Portanto, arrependa-se, creia no Evangelho, na verdade do Evangelho, e permaneça firme na verdade absoluta de Deus. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras pessoas e lembre-se, o mundo diz, crie a sua verdade. Cristo diz, eu sou a verdade. Venham a mim. Deus abençoe você.